Bom dia na paz do Senhor a todos, seja bem-vindo. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, 9 horas da manhã. Estamos começando mais uma escola bíblica. Estamos estudando nesse trimestre a carta de Tiago e hoje a lição número 11, a fé perseverante. Ok? O que é fé? Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Certeza, confiança, espera aquilo que você vai receber. Prova, uma garantia. E não se vê aquilo que você não enxerga com os olhos humanos, apenas com os olhos da fé, os olhos da certeza. Então isso que é fé. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Então, e perseverante? Perseverante quer dizer que persevera, que não desiste. Ou, como você quiser, teimoso. Então, a fé teimosa, a fé perseverante, a fé que nunca desistia. Então, hoje vamos estar falando sobre essa fé. E o texto-chave da nossa lição, já que estamos estudando a carta de Tiago, se encontra no capítulo 5 de Tiago, verso 7, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Então este é o versículo-chave, o texto-chave da lição de hoje, que vamos tratar sobre a fé perseverante. E o texto bíblico que nós vamos comentar hoje se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11. Ok? Acompanhe comigo. Tiago 5, versos 7 a 11. Verso 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Verso 8. Sede vós também, pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Verso 10. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. E para encerrar o verso 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes que foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então são 5 versículos que nós vamos estar comentando hoje da carta de Tiago. Esses 5 versículos de Tiago 5, 7 a 11, Tiago está ali falando para os leitores, para eles serem pacientes e ficarem firmes naquilo que eles acreditam, pois o fim dos tempos está próximo. Então Tiago fala isso para eles: olha, gente, fiquem pacientes, esperem, tenham paciência naquilo que vocês acreditam, porque o tempo está chegando, ok? Então, tópico 1, aguardando com paciência a vinda do Senhor. Então Tiago, agora ele começa a falar a este grupo de irmãos que eles devem o quê? Ser pacientes. É onde nós vamos já comentando o verso 7, que é a parte 1 do tópico 1. A esperança dos que sofrem. Então, o verso 7. Olha o que Tiago está dizendo para aquele grupo ali. Sede, pois, pacientes. Sejam tolerantes. Sejam perseverantes. Não desistam. Tenham calma e tranquilidade. A ideia, essa aqui que é você não ser ansioso. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa inquieta, é uma pessoa precipitada. Então Tiago está dizendo assim, sede, pois, pacientes, não sejam inquietos, não sejam precipitados, se recusem a ser inquietos, se recusem a ser precipitados, sejam tolerantes, sejam perseverantes. Então Tiago já continua a sua carta dizendo, sede, pois, pacientes, isso é, perseverantes, tolerantes, não sejam ansiosos, não sejam inquietos, não sejam precipitados. Porque aí ele continua no verso,
que é a parte 2 do tópico 1, a vinda do Senhor. Então olha o que ele diz: sede, pois, pacientes. Mas até quando? Agora Tiago deve dizer até quando eles devem ser pacientes. Olha então, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Então sejam tolerantes e perseverantes até quando? Até a vinda do Senhor. A palavra vinda ali no grego é parousia, significa uma chegada, a presença, é chegar e marcar presença, quer dizer, ele vai chegar e vai dizer, cheguei chegando, estou aqui. Então essa que é a ideia. Era um termo técnico também para designar que um rei havia chegado, um rei estava chegando ou um rei havia chegado. Fala do que? Da vinda do que? Da vinda do Senhor. A palavra Senhor, ela quer dizer alguém que tem direitos sobre outra pessoa. O Senhor Jesus Cristo tem o direito sobre nós. Por quê? Porque nós entregamos a vida para Ele como Senhor, Salvador e Mestre. Então Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso proprietário. A pessoa só chamava alguém de Senhor quando ele era o dono, quando era o proprietário dela. Então Tiago já está continuando esta carta, ok? Dizendo, ó irmãos, sejam tolerantes, sejam perseverantes. Até quando? Até a vinda, até a chegada, até quando Deus vai marcar presença com a sua chegada. Quem? O Senhor, aquele que é o teu proprietário, aquele que exerce o direito sobre você. Então seja paciente até que o teu Senhor venha, até que o teu dono venha, até que aquele que você entregou a vida venha. Está entendendo? Então, aí o que o Tiago faz? Que é a parte 3 do tópico 1, a paciência do agricultor. Então Tiago começa, verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes, tolerantes, perseverantes, até quando? Até que o Senhor chegue, até que Ele venha e se apresente. Aí o que Tiago faz? Ele usa um exemplo, o exemplo de algo do dia a dia, daquilo que eles praticavam, daquilo que eles conheciam. Olha o exemplo que Tiago usa, continuando o verso 7. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Tiago está mandando que eles sejam tolerantes, perseverantes, até que o seu dono, o seu Senhor, venha e marque presença, que ele apareça. Aí usa esse exemplo. Eis que o lavrador, isso é, o fazendeiro, o agricultor, ele o que? Ele espera. A palavra esperar quer dizer, ele fica olhando para ver o resultado do seu precioso fruto. A palavra precioso quer dizer ótimo preço, e o fruto é aquilo que produz. Então o lavrador, o fazendeiro, fica olhando, esperando o precioso fruto, quer dizer, aquilo que vai ter um preço honrado. Da onde? Da terra, da sua origem. E olha que ele continua dizendo, então o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. A palavra aguardando quer dizer vigiando, observando, e a palavra paciência ali dá uma ideia de tranquilidade, que vai acontecer. Então olha o exemplo que Tiago está usando do agricultor para eles serem pacientes. Ele dá um exemplo maravilhoso, até que receba a chuva temporã e seródia. Então o agricultor, ele tinha paciência de esperar a chuva temporã e seródia. É as primeiras e últimas chuvas que o agricultor lá na Palestina esperava. As primeiras chuvas eram ali em meados de outubro e novembro, e às vezes se prorrogavam até janeiro, onde nevava ali. Últimas chuvas é aquelas chuvas que vêm em abril e maio. Então as primeiras chuvas serviam para germinar a terra. As últimas chuvas serviam o quê? Para dar umidade suficiente para a semente amadurecer. Então as duas eram importantes. Então o lavrador, ele sabia, ele plantava, vinha as primeiras chuvas, que era temporã, e vinha a última chuva, que era seródia. Então ele tinha essa paciência, era total dependência do Senhor. Então se o lavrador tinha total dependência da natureza para acontecer tudo, quer dizer, não dependia do esforço humano dele. Olha só que exemplo lindo que Tiago está usando. Não dependia do esforço humano dele, dependia da fé nele, da natureza dele, sabendo que tudo ia acontecer normalmente.
Ele cria nisso. Então assim também. Por isso que Tiago usa esse exemplo dos fazendeiros, para eles se tocarem. Onde que entra a parte 4. Fortalecendo o coração, que é o verso 8. Então olha só, vamos lá. Verso 7. Tiago diz para eles serem pacientes, tolerantes. Até quando? Até a vinda do Senhor, até quando ele apareça e marque presença. Aí Tiago usa esse exemplo. Eis que o lavrador espera o fruto precioso da terra, até que receba chuva, temporã e seródia, as primeiras chuvas para germinar a terra e as últimas chuvas para amadurecer o fruto. Tá? As duas eram importantes, então se ele tinha paciência para isso, aí no verso 8, sede vós também pacientes. Olha o verso 8, vou repetir, sede vós também pacientes, isso é, assim como o agricultor tinha paciência para esperar aquelas chuvas, sejam vocês também tolerantes, sejam pacientes, assim como o fazendeiro tinha paciência para esperar as primeiras chuvas e as últimas, assim também eles deviam ser pacientes, tolerantes, perseverantes para esperar a vinda do Senhor. Assim como o fazendeiro tinha certeza que iria chover as primeiras e últimas chuvas, assim também os leitores da carta tinham que ter certeza, ser pacientes, que o Senhor iria voltar. A colocação de Tiago para esse povo que estava com aquela dificuldade, como nós vimos na lição passada, a dificuldade em relação à opressão dos ricos sobre eles. Tiago está continuando essa ideia da opressão dos ricos sobre os de classe mais baixa, onde que ele diz, ei, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E usa o exemplo do agricultor. E no verso 8 ele continua, onde é tópico 2 da lição, a tolerância como ponderadora. O que é a palavra ponderadora? É algo que você pondera, que você analisa, que você vai com calma. Olha o conselho sábio do líder, que é a primeira parte do tópico 2. Versos 7, 9 e 10 tem uma palavra ali que se repete. Que palavra é essa? Irmãos. O que é o irmãos ali? Ele está querendo colocar que eles eram um grupo unido. Quando eles irmãos, vocês são uma família, vocês são membros de uma mesma comunidade, vocês são companheiros em Cristo, vocês são irmãos na fé. Então Tiago está dizendo, irmãos, vocês são uma família, vocês têm que andar unidos, vocês têm diferenças como uma família? Sim, tem diferenças como uma família, mas vocês são irmãos. Vocês devem ter as mesmas regras de uma família. Vocês têm que ter respeito, amor, honra e obediência. Primeiro lugar a Deus, Deus Pai. Em segundo lugar, entre vocês mesmos. Então essa que é a ideia. Quando nós falamos que somos irmãos em Cristo, uns com os outros na nossa comunidade de fé, em primeiro lugar nós temos que ter honra, respeito, amor e obediência. Primeiro lugar para com Deus Pai. Em segundo lugar, entre nós mesmos. Aí entra aquele grande mandamento que perguntaram para Jesus. Jesus, qual é o grande mandamento? Ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento semelhante a este é, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então olha a ideia da família unida. Por isso que o Tiago usa esse termo irmãos, que na verdade era uma herança do judaísmo. Por quê? Por fato das 12 tribos de Israel serem tudo parentes, então chamavam uns aos outros de irmãos. Então, essa ideia de irmãos foi algo que veio herdado do judaísmo. E, com certeza, a ideia foi muito mais abrangente, porque falava em laços de amor, não simplesmente de laços de sangue, ok? Como os judeus tinham, é mais laços de amor. Por isso que você vai ter respeito, honra, amor e obediência, porque são laços fraternos, ok? Não são laços de sangue que você nasceu ali, mas sim que você formou, que você decidiu por Cristo, você se tornou membro da família de Deus, amém? Então, palavra, irmãos, conselho de um líder sábio, que era Tiago, parte 2 do tópico 2, tolerando e sendo tolerado. O que é tolerar? Tolerar é respeitar, é ir com calma, é entender, é até, de certa forma, suportar. Vamos ali no verso 8. Olha o que Tiago diz. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso
coração. A palavra fortalecer quer dizer o quê? Estabelecer, ficar firme, ter base. Ter base aonde? No Senhor Jesus Cristo. Ok? Como diz o Salmo 40, que ele nos tirou de um lamaçal e colocou sobre uma rocha. Agora nós temos uma base. A palavra de Deus é perfeita, assim como o Senhor é perfeito. Porque quem disse as palavras foi o Senhor. Ok? O Senhor é perfeito, então as suas palavras também são perfeitas. É a verdade absoluta. Eu entendo que as Escrituras, a palavra de Deus, são verdades absolutas. Não entendemos a profundidade do seu significado, mas são verdades absolutas e estão disponíveis para toda a humanidade. Ok? Então, fortalecei, coloque em base no Senhor Jesus Cristo. Aonde coloca essa base? No coração. A palavra coração ali no grego quer dizer vida, interior, mente, caráter, é todo ser. Eles entendiam que quando falava de coração, abrangia todo ser daquela pessoa. Então, fortalecei o vosso coração, coloque uma base no vosso coração. Que base é essa? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal. Havia uma ideia da pedra de esquina que ficava no canto, né, do prédio, mas também havia uma espécie de um arco que tinha uma pedra aqui no meio e que essa pedra sustentava todo esse arco. Era também chamada de pedra de esquina. Eu acho esse exemplo muito mais legal, muito mais bacana, muito mais certo. Então, tolerando e ser tolerado. Fortalecei o vosso coração. Por que tem que fortalecer o coração? Porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Como assim próxima? Está chegando, está perto, está logo aí, está na iminência. Então a situação dessa comunidade de fé era tão difícil que Tiago tem que apelar para o que trazia mais temor e em alguns casos até mais medo para os cristãos. A volta do Senhor Jesus e aquele cristão não estar preparado. Isso vai criar nele o quê? Um temor e até em alguns casos um medo de Jesus voltar e ele não estar preparado. Tá entendendo? Então, a frieza espiritual estava tão forte, a situação era tão difícil ali, que Tiago teve que apelar para isso. Olha, fortalecei o vosso coração. Para quê? Para amar o teu próximo, para tu ter mais comunhão com Deus, para tu ter mais intimidade com Deus. Não, Tiago não fala isso. Fortalecei o vosso coração, por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Olha o que Tiago tem que fazer para despertar a consciência daquele povo ali. Olha a situação deles. Então, Tiago, que andou com Jesus Cristo, conheceu Jesus Cristo como carpinteiro e viu Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele viu toda a mudança, ele viu o plano de Deus se cumprindo numa pessoa humana comum. Ele era comum, gente. Isaías diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura, era uma pessoa comum. E por isso que ele diz, olha gente, vamos se ligar, vamos fortalecer o nosso coração, porque Jesus está voltando. Então sejam mais tolerantes. Tiago vê que existe um problema de relacionamento entre eles. Por isso que ele fala no verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. A palavra ali queixeis não expressem tristeza, não tenham ressentimento, é aquele sentimento que você tem e você não consegue liberar, você não consegue extrapolar. É isso que estava acontecendo com eles. Não vos queixeis, isso é, não expressem tristeza, não tenham ressentimento. Por quê? Porque havia um sentimento interno muito terrível que estava destruindo eles, que estava matando eles. Então por isso que Tiago diz, não vos queixeis uns contra os outros. Isso é recíproco. Tá entendendo? Isso é uma via de mão dupla. Uns contra os outros. Eu com meu irmão comigo. Então isso estava acontecendo. Olha a situação do relacionamento entre eles nessa comunidade de fé. Essa carta é tremenda. É um exemplo maravilhoso para nós nos nossos dias. Muitas situações que estão nessa carta acontecem dentro das nossas comunidades de fé. Por isso que o Espírito Santo deixou essa carta. Isso é lindo, gente. É maravilhoso. Então olha só, não vos queixeis, não tenham ressentimentos uns com os outros. Pior do que tu ir lá e bater boca e discutir, é tu ficar quieto, remoendo. Nunca vai haver perdão, nunca vai haver uma reconciliação. Olha que terrível, por isso que Tiago diz, não vos queixeis uns contra os outros.
Aí o comentarista usa o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Olha o que ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha o que Paulo fala em Colossenses. Ele diz: suportai-vos. O que é a palavra suportai-vos? É sofrer com paciência. É você, sabe, o suporte que segura algo? Essa que é a ideia. Sofrer, segurar ali, sofrer com paciência. Ok? Sofrei perdoando-vos mutuamente. A palavra perdoando quer dizer mostrar um favor e tomar uma decisão. Eu perdoo, é o favor que você libera, é o perdão que você libera. Eu perdoo. Caso alguém tenha queixa contra outro, isso é, tem alguma reclamação, veja alguma falha na outra pessoa, aí olha o que Paulo fala: assim como o Senhor perdoou, perdoem também. E essa palavra perdoou aqui, que o Paulo fala na segunda parte, essa palavra perdoou quer dizer o quê? Cancelou. É a mesma coisa que ter uma dívida e a dívida foi cancelada. Isso que é o perdão. O perdão não é esquecer, ok? Você não é louco, não é doido. O perdão o que é? É não cobrar mais. Eu devo um dinheiro para você e eu digo: olha, eu não posso te pagar. Aí você vem: não, tudo bem, essa dívida está perdoada. Você pode me cobrar? Não, não pode mais me cobrar porque você perdoou essa dívida. Assim funciona o perdão. Agora tem uma coisa muito interessante. O perdão, ele tem que vir de dentro. Se eu dizer para você: olha, está aqui na palavra de Deus que tem que perdoar. Você é obrigado a perdoar, porque a Bíblia diz que tem que perdoar. Então você tem que perdoar. Eu estou fazendo da Bíblia um livro de regras. Estou fazendo da Bíblia um livro de regras. E Deus não quer isso. Quando as Escrituras dizem que é para você perdoar o teu próximo, o que acontece? Você lê isso, você medita nisso, aí você tem que liberar o perdão para alguma pessoa, só que você não consegue, porque o teu ressentimento, a tua mágoa, a tua dor é muito grande, então você não consegue liberar o perdão, mas você sabe que diz nas Escrituras, você sabe que está ali, você sabe que Deus diz que é para perdoar, mas como você vai fazer? Cumprir o livro de regras não dá, é algo dentro. Então o que você faz? Você vai e ora ao Senhor, seja sincero ao Senhor. Diga: Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que perdoar essa pessoa. Porém, Senhor, o ressentimento no meu coração é muito forte, a dor é muito intensa. Eu olho para essa pessoa e não consigo perdoar ela, mas a tua palavra diz que eu tenho que perdoar, Senhor. Por favor, Espírito Santo, me ajuda, me dá força para eu perdoar, cria situação para eu aprender a perdoar, me ajuda, Espírito Santo, e o Senhor vai te ensinar, vai te ajudar a perdoar aquela pessoa, e tu vai perdoar de coração, tu vai perdoar daqui de dentro, tu vai tirar todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a dor. Porque você não pode cumprir a Bíblia, usar a Bíblia como um livro de regras. Você tem que ver o que está escrito ali e pedir ajuda para o Espírito Santo. Porque lá em João diz que Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Está entendendo? Eu não posso obrigar você a fazer alguma coisa simplesmente porque está escrito na Bíblia. Se o Espírito Santo não te convencer pela palavra, não adianta de nada. Aí você vai ser só um religioso. Então entenda isso, é assim que funcionam as Escrituras. Nós lemos e entendemos e o Espírito Santo fala conosco que aquilo ali é a verdade de Deus e que nós vamos fazer de uma forma até tranquila. Mas o perdão é algo que vem de dentro. Ah, mas eu pedi perdão, a pessoa não aceitou. Aí é ela com Deus, não interessa. É você que tem que fazer a sua parte. Você tem que pedir perdão e se a pessoa não aceitar é outra coisa. Você fez a sua parte, você liberou o perdão. Você está em paz com Deus. Aleluia, você está em paz com Deus, amém? Então perdoe, o perdão é libertador, o perdão é incrível, o perdão transforma você num homem feliz, numa pessoa com paz no coração, isso é tremendo, é tremendo. Você tem que perdoar porque você leu e o Espírito Santo convenceu você. E se você não consegue perdoar, vai orar, querido, é só, e diga a Deus, seja sincero: Deus, eu não consigo perdoar, mas a tua palavra diz que tem que perdoar, amém? Entendeu? Ficou claro? Glória a Deus. Continuando, parte 3 do tópico 2, o juiz está às portas. Por isso que Tiago fala: irmãos, não vos queixeis um contra o outro, por quê? Para que não sejais condenados. Quer dizer, vai haver um veredito, uma sentença contra. E por que tu vai ser condenado? Olha o que Tiago fala: porque o juiz
está à porta. Quem é o juiz? Juiz é o magistrado. O que é o magistrado? O magistrado é aquele que julga as leis e aplica ao infrator. Eu cometi um erro. Vamos colocar aqui a lei de trânsito, ok? Eu cometi um erro na lei de trânsito. O juiz vai ver o erro que eu cometi e vai aplicar ao infrator, que sou eu. Então aqui, por isso que ele fala, eis que o juiz, o magistrado, aquele que fez as leis, ele vai aplicar a lei no infrator. O juiz está o quê? Está à porta. A palavra porta ali quer dizer o quê? Oportunidade para fazer algo. Como Paulo fala, eis que uma porta me abriu. Então, uma oportunidade. Então, eis que o juiz está à porta, a oportunidade dele para ele fazer aquilo que ele tem que fazer, que é julgar a humanidade, julgar o pecador, ok? Então, por isso que Tiago diz, não vos queixeis uns contra os outros, para não serem condenados, isso é, não haver um veredito contra vocês. Por quê? Porque o juiz está às portas, está esperando a porta abrir para a sua oportunidade de julgar a humanidade. Isso é muito sério. Tiago é obrigado novamente a entrar nesse assunto da volta de Cristo para que aquele povo novamente desperte para a vida. Desperte para a vida. Quando se prega a volta de Cristo, as pessoas, independente do tempo que está na congregação servindo ao Senhor, as pessoas fazem uma introspectiva. Às vezes é por pouco tempo, não interessa, mas que elas fazem uma introspectiva, elas fazem. Como eu estou com Deus? Será que eu estou bem com Deus? Será que eu tenho alguma falha? A pessoa faz uma autoanálise, por isso que é importante falar da volta de Cristo. Não estou tirando o mérito de Tiago, porém, a situação deles era tão difícil que ele tinha que chamar a atenção dessa forma. Ok? Vamos para a última parte, parte 3, a perseverança do cristão e a bondade do Senhor. Então, vamos recapitular aqui rapidamente, do verso 7, 8 e 9. Tiago diz para aqueles irmãos serem pacientes até a vinda do Senhor, serem perseverantes. Assim como o agricultor esperava chuvas, assim nós também temos que ser pacientes esperando a volta do Senhor. E o nosso coração tem que estar fortalecido, isso é, ter base no Senhor. E não é para nós ficar tendo ressentimento uns contra os outros, ok? Para que não sejamos condenados. Porque o juiz está às portas. O juiz está às portas. Aí, encerrando a carta aqui, a nossa lição de hoje, a parte 1 do tópico 3, a veracidade dos sofrimentos. Aí, novamente, Tiago usa a ideia, não de uma alegoria, mas de um exemplo das Escrituras, para que as pessoas entendam o que eles estavam passando em relação à opressão dos ricos. É muito fácil você chegar a dizer para uma pessoa que está sofrendo uma opressão, olha, tenha tranquilidade, Jesus está voltando, mas ele está passando aquele todo dia. Então você tem que orar muito por eles, você tem que interceder muito por eles, ok? Não é simplesmente você chegar e dizer, não amigo, tenha paciência, Jesus está voltando. Você tem que orar por essa pessoa, você tem que abraçar ela, você tem que ir lá sempre dando uma animada nela, visitando ela e orando e orando e orando muito por ela. A igreja só vence se tiver oração, crente. Só Bíblia, só teologia não adianta de nada. Só poder, eu gosto, não adianta de nada. Tudo isso tem que ter a base de oração. Eu digo que palavra e poder andam juntos, mas eles têm que ter a base da oração, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, ok? Então vamos lá. Então olha o que Tiago faz agora. Ele usa exemplos das Escrituras para eles entenderem o que estavam passando. Olha o verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então tomai como o quê? Como exemplo, isso é modelo, figura, quer dizer, algo para ser copiado. Está entendendo? Algo para ser copiado. Se é um erro, algo para ser evitado. Então tomai como modelo, como exemplo, a aflição dos profetas, isso é, o sofrimento deles, a paciência dos profetas, a tolerância deles. O que é um profeta? Profeta é aquele que expressava a vontade divina. O
Profeta é aquele que expressava a vontade divina. Então nós, de certa forma, também somos hoje os profetas de Deus. Que se nós estamos anunciando a volta de Cristo, estamos pregando Jesus para esse mundo, nós estamos anunciando a vontade divina, que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso é a grande comissão. Para quê? Para a igreja, que somos nós. Então, de certa forma, nós somos profetas de Deus nessa época. Então, nós estamos o quê? Anunciando a vontade divina. Então, nós somos profetas. Então, Tiago diz: olha o exemplo dos profetas que tiveram aflição e tiveram essa aflição com paciência. Verso 10, e olha o verso 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Meu Deus! Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. O que é bem-aventurado? É abençoado, é feliz, é aquele que desfruta dos benefícios. Gente, olha só, Tiago está dizendo que os profetas que falaram em nome do Senhor passaram aflição com paciência e eles são tidos como bem-aventurados, felizes, abençoados. Por isso que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno. A nossa leve, isso é, que passa logo, é fácil de carregar, é um peso que é fácil de carregar. A nossa leve e momentânea, quer dizer, é só um momento, é só um instante. A nossa leve e momentânea o quê? Tribulação. A palavra tribulação é perseguição. A palavra tribulação, a ideia da palavra tribulação é você estar num lugar apertado e ficar oprimido. Então Paulo está dizendo assim, ó, a nossa leve e momentânea tribulação, luta, perseguição produz, gera em nós o quê? Um eterno, interminável peso. Peso fala de autoridade, de glória, de poder, de honra. Então olha só, Paulo que sofreu muito pelo evangelho, mas muito mesmo. E ele chega e diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação, meu Deus, leve e momentânea tribulação. Irmãos, nós vivemos num país laico, nós vivemos num país abençoado, o Brasil é um país abençoadíssimo, as suas riquezas naturais, é um povo trabalhador. Temos problemas? Temos, mas na maioria é um povo trabalhador, é um povo que acorda cedo, é um povo que luta para ter o seu pão de cada dia. Mas nós temos um país maravilhoso, então hoje aqui nós podemos pregar o evangelho, podemos anunciar Jesus Cristo com liberdade, sem nenhum problema, sempre respeitando a opinião dos outros, mas trazendo a nossa convicção, pregando a Jesus Cristo. Nós estamos num país muito maravilhoso, então nós, de certa forma, temos muito pouco de perseguição aqui, muito pouco, meus irmãos, mas muito pouco mesmo. Nós podemos pregar, podemos viver a nossa fé sem sofrer nenhum mal, irmão, isso é maravilhoso. Então, olha só, então agora, e Paulo, olha que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno. E Paulo que sofria pelo evangelho, então essas pessoas ali, aqueles profetas, eram tidos como bem-aventurados, felizes, abençoados. E olha o que, aí usa outro exemplo das escrituras, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então olha só, ele usa um exemplo de Jó. Ouvistes, isso é, tu compreendeu ouvindo. Tu ouviu falar de Jó? Poxa, Jó foi o cara, sofreu pra caramba e ficou firme com Deus. Ouvistes, compreendestes o que tu ouviu, a aflição de Jó, e viste o fim, isso é o propósito, o resultado que Deus deu para ele, porque Deus é o quê? Misericordioso, isso é, essa palavra misericordioso, que vem de misericórdia, é aquela sensação interna, no profundo. Quer dizer, a palavra misericórdia quer dizer o quê? Se compadecer da miséria alheia. Então, quando a gente fala Deus é misericordioso, Deus tem aquela sensação profunda que ele se compadece da miséria do ser humano. Por isso que Tiago fala que Deus é misericordioso, isso é, ele tem essa sensação interna, poderosa, de entender a miséria do ser humano. É misericordioso e piedoso, isso é, ele é compassivo, ele revela compaixão. Aleluia, glória a Deus. Concluindo, Tiago fala desses 5 versículos para o grupo que estava sofrendo a opressão dos ricos. E ele diz para eles,
Sejam pacientes, sejam tolerantes, sejam perseverantes. Como o agricultor espera a chuva, esperem a volta do Senhor, com paciência, com tranquilidade. Não fiquem com ressentimento uns contra os outros. Vivam em paz, vivam em harmonia, porque o juiz, aquele que vai julgar todas as coisas, está às portas. Como você vai estar preparado no dia da volta de Jesus? Como você vai estar preparado? Aí ele usa o exemplo dos profetas que sofreram e de Jó que sofreu, e vocês viram o fim que Jó teve, o resultado, Deus deu tudo em dobro. Então não estou falando aqui nesse tempo, eu estou falando muito mais do que tu pode imaginar, o que nós vamos ter na eternidade. Na eternidade, aqui é lixo comparado com o que nós vamos ter na eternidade. É maravilhoso o que nós temos na eternidade, irmãos. Tu não vai levar nada daqui, nada, absolutamente nada, só vai levar a tua salvação daqui, as tuas obras vão te acompanhar lá na eternidade, claro, mas tu não vai levar nada, nenhum bem material daqui. Estude, trabalhe, faça o teu melhor por ti, pela tua família, pelos teus entes queridos, mas entenda, tu não vai levar nada daqui, nada, nada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, porque como diz Tiago, nesse versículo 11, Deus é misericordioso e piedoso. Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe o teu culto nessa noite. Vá na casa do Senhor para adorar e exaltar o nome desse Deus misericordioso e piedoso. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau.